Seja muito bem-vindo, aluno. Professor Maicon aqui, trazendo para vocês mais uma videoaula, nossa primeira aula do nosso curso completo de Geometria Analítica. Se você tem dificuldades de Geometria Analítica, já chega dando like de voadora para você aprender logo esse assunto. E Geometria Analítica foi um assunto pedido por vocês aqui no canal. Solta a imagem aqui, editor. E o editor sou eu. Olha a imagem aqui. Que da enquete que eu fiz no canal e vocês votaram Geometria Analítica, então o pedido de vocês é uma ordem. Então vem comigo, porque se você quer ter mais aulas de matemática, cara, vamos juntos. Você aqui no canal vai ter todo o conteúdo que você precisa para ter um bom desenvolvimento. Galera, vamos lá. O que é a geometria analítica? O nome já tem geometria porque vai envolver desenhos, mas que tipo de desenhos são esses? Bem, a gente vai trabalhar desenhos no queridíssimo plano cartesiano, geometria analítica desenvolvida por René Descartes. Eu costumo dizer que a geometria analítica é a álgebra da geometria. Na verdade, é a geometria com toques de álgebra. Como assim, Maicon? Porque você vai pegar e transformar as figuras geométricas no plano cartesiano, dando equações algébricas para elas. Isso é uma forma bem simplista de falar da geometria analítica, mas essa é a brincadeira. Você pega os desenhos da geometria plana, taca no plano cartesiano e aí a gente vai começar a brincar com a geometria analítica. Claro que você precisa entender como funciona esse carinha aqui, né? O plano cartesiano, que vai possuir dois eixos, que é o eixo X e o eixo Y, que a gente chama de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Um erro muito comum, na verdade uma confusão que acontece entre vários alunos, é trocar quem é quem. Mas lembra, ó, abscissa e ordenada. Você sempre fala abscissa primeiro, ordenada depois. Então, eixo X primeiro, eixo Y depois. Só não trocar a ordem que você vai ficar de boas, tranquilão? E você tem ali o nosso par ordenado, par 2, beleza? Nenhuma novidade. Ordenada porque tem ordem. Então, é uma dupla ordenada, onde o primeiro valor desse par é o valor do eixo das abscissas e o segundo valor é o valor do eixo das ordenadas. Como funciona isso? O par ordenado, ele é um ponto. Tá aí a primeira coisa que estuda geometria analítica, que são os pontos, o ponto, beleza? E aí aqui nesse exemplo aqui, tá falando para marcar no plano cartesiano os pontos. E aí veja só, olha aqui que bagulho interessante. Eu tenho o ponto A, que é 2, 2. Isso significa que x vale 2 e y vale 2. Essa ordem nunca muda, lembra? É ordenado, então tem uma ordem. Não vai vir y primeiro e x depois. Então o primeiro valor corresponde no x, o segundo valor corresponde no y. Isso significa que se meu ponto A ele é 2, 2, você vem aqui, ó, x2, vem aqui, ó, y2 também, junta as duas informações e você marca o nosso ponto A. É assim que funciona. Difícil? Claro que não, cara. Você vai no eixo X, vai no eixo Y, junta as duas coisas e vai lá e marca. Sucesso. O ponto B, menos 3 e 3, ó. Vem aqui no menos 3 no X, vem aqui no 3 no Y. Junta as duas informações e pá, marcou aqui o ponto B. E o ponto C, que é 0 e 2? Vamos lá. O ponto C, x igual a 0, está aqui e o 2 está aqui. Juntando as duas coisas, ó, a gente vai ter o ponto C, que está preso no eixo Y. Por quê? Porque o valor do x dele é 0. Tem, beleza? E a próxima informação aqui, o nosso próximo ponto, é o 3 menos 2. Ou seja, o x vale 3 e o y vale menos 2. Então a gente vai vir aqui, ó, x vale 3, y vale menos 2. Junta as duas coisas e aqui a gente vai encontrar o ponto D, que está ali para você. É muito importante na geometria analítica você trabalhar com o conceito do par ordenado bem, cara. Se você não entender como funciona o plano cartesiano, você fica totalmente bugado e você não vai entender as figuras que vêm depois, beleza? Então, primeira parte aqui, tranquila. A gente já descobriu como é que a gente faz um ponto no plano cartesiano e agora vamos conversar um pouquinho sobre a distância entre dois pontos. Aqui a gente tem dois casos que são bem visuais, são bem tranquilos de se resolver. Porque eu tenho o ponto A aqui que vale 1, 1. Veja que o meu ponto A ele tem coordenadas 1 e 1, abscissa x e ordenada abscissa 1 e ordenada 1. E o ponto B,
que tem abscissa 3 e ordenada 1, beleza? E aí, se eu quero calcular a distância do A até o B, veja que eu quero calcular esse segmento aqui, tranquilo? Então, eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B, mas aqui é 1 e aqui é 3. Se eu tivesse que andar do 1 até o 3, quanto que eu estou andando, aluno? Estou andando 2. Até aí, nenhum mistério. Então, daqui para cá, 2. Nesse caso aqui, que é um pouquinho mais complicado, só um pouquinho só, veja que o meu ponto A, ele está situado, deixa eu colocar aqui para vocês o valor, ele está situado no 3, no valor do x, e no y3. E meu ponto B, ele está situado no x igual a 3, mas no y igual a menos 2. Aí o que acontece? Ó, eu quero calcular a distância do A até o B, que é essa linha reta esticada em pé. Beleza? Veja que se aqui é 0, veja que se aqui é 0, daqui para cá vale 3. E daqui para cá, ó, se eu estou indo para o menos 2, qual é a distância? 2. Distância não é negativa. Ó. Veja que eu estou vendo o tamanho do segmento. 3 aqui, 2 aqui. O segmento todo, então, vai possuir quanto de comprimento? 5. Então, essa distância aqui é uma distância que vale 5 unidades. Até aí, beleza? Vamos complicar um pouquinho para a gente poder chegar na nossa fórmula da distância entre dois pontos, que é uma fórmula muito importante no estudo de geometria analítica. Então, galera, veja que nesse problema aqui ele é um pouquinho mais complicado, porque os pontos, vamos dizer assim, eles não estão alinhados, que fica fácil de você verificar a distância apenas de olho. Para a gente poder calcular a distância do ponto A até o ponto B, que é essa medida aqui, a gente vai usar um recurso muitíssimo interessante lá da geometria plana, que é o seguinte, ó. Veja que eu posso fazer aqui, ó, um triângulo retângulo, tranquilo? Então a gente conseguiu arrumar um triângulo retângulo onde aqui a nossa hipotenusa é a distância D. E veja que esse pedaço aqui, ó, o x vale 1 e aqui o x vale 4. Do 1 até o 4, quanto que vale a distância? Eu consigo calcular de olho. Daqui até aqui, do 1 até o 4, eu tenho distância 3. E esse pedaço aqui é no y do 1 até o 3. Do 1 até o 3 eu consigo calcular que é o 2, beleza? Então veja que daqui para cá, como eles estão alinhados, você consegue fazer essa distância de olho e calcular que é 2. E aqui do 1 até o 4 você consegue calcular que é 3. Mas a nossa distância é do A até o B, que é daqui até aqui, que eu chamei de D. Triângulo retângulo, você pode aplicar o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Exatamente, Teorema de Pitt te ajuda a resolver essa parada. A hipotenusa, que aqui no caso é o D ao quadrado, precisa ser igual a quem? Ao 2 ao quadrado, que é um cateto, mais o 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Daí eu vou ficar com distância ao quadrado é igual a 4 e 3 ao quadrado, que é igual a 9. Daí a gente vai ter que distância ao quadrado, 4 mais 9, vai ser igual a 13. Como eu estou com um quadrado aqui, eu vou tirar passando a raiz para o outro lado e a distância só pode ser positiva, então eu vou ficar com distância igual a raiz de 13. E essa ideia é muitíssimo importante para a gente chegar, ó, na famosíssima fórmula da distância entre os pontos, porque nada mais é do que você aplicar o Teorema de Pitágoras. Veja só, aqui eu chamei um ponto genérico, um ponto A, que tem coordenadas XA e YA. E aqui eu tenho um ponto B, que tem coordenadas XB e YB. Veja que eu consigo traçar também aqui o meu triângulo retângulo bonitão, e a minha distância é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Então agora, transformando essa ideia de maneira algébrica, veja o que a gente vai ter, pequeno gafanhoto. Veja que essa distância aqui, ó, é a variação do B até o A, só que a variação no x, então é o xb menos o xa, beleza? E essa distância aqui
é a variação no eixo y, porque eu posso pegar, ó, essa mesma medida aqui e trazer ela para cá. Tranquilão? Então eu tenho variação do B até o A, YB menos YA. Fazendo essa brincadeira, ó, um cateto seria XA menos XB, ou XB menos XA, tanto faz. Esse seria um dos catetos, então você coloca ele ao quadrado. O outro cateto é a mesma medida daqui, que aí ficaria o YB menos o YA ao quadrado. Tudo isso seria igual à nossa distância ao quadrado. Essa raiz aqui que aparece na fórmula é justamente por causa do quadrado da distância. E aí você tem a fórmula famosa da distância entre dois pontos. Vamos resolver agora uma série de aplicações, cara, para a aula ficar top, encorpada, show de bola, com o seu like maroto. Tem que deixar o like e me fala aí nos comentários se você quer ter mais aula de geometria analítica, porque essa aqui é só a primeira, cara. Essa aqui é só a primeira, é só o gostinho. Vamos que vamos então. Aplicação número 1. Calcule a distância entre os pontos A e B. Galera, vamos lá. Eu preciso calcular a distância entre os pontos A e B. Isso eu sei que é uma raiz quadrada de quê? De variação do x. Então, esse menos esse. Posso fazer de lá para cá, Michael? Pode. Sinta-se livre. Você pode fazer do primeiro para o segundo, ou do segundo para o primeiro, do segundo para o primeiro, que você não pode alternar. Faça o x do primeiro para o segundo, faça o y do segundo para o primeiro, que aí tu vai se confundir, cara. Não precisa. Vem comigo, ó. Daqui para cá, eu vou ficar com 1 menos 3 ao quadrado. Daqui para cá, eu vou ficar com 4 menos o 7 ao quadrado. É exatamente isso aqui que eu estou utilizando, aluno. Eu estou aplicando a fórmula diretamente. Beleza? Então, ó, apliquei a fórmula, vou vir resolvendo a brincadeira agora. Eu vou ficar com 1 menos 3 ao quadrado, vai dar menos 2 ao quadrado. Mais 4 menos 7 ao quadrado, vai dar menos 3 ao quadrado. Mas, quando você tem ali potências que a base é negativa, mas está ao quadrado, vai dar positivo, porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, o que é equivalente a 4. Show? E menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é equivalente a 9. Por sinal, também deu raiz de 13, igual tinha dado na outra ali. Tranquilo? Beleza? Então, primeiro exemplo resolvido. Vai acabar aqui? Não, a gente vai resolver mais exemplos ainda. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, galera! Vamos resolver mais exercício trabalhando com o conceito de distância de pontos. Ó. Questão número 2 diz o seguinte. A distância do ponto A, com coordenadas A1, ao ponto B, 0,2, é igual a 3. Calcule o valor da abscissa A. Beleza, galera? Ele quer o valor dessa incógnita ali, que é o A, que é a abscissa do ponto A. Tranquilo? O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a fórmula da distância entre o A e o B. Mas quando eu faço ali a fórmula da distância entre o A e o B, eu tenho aqui, ó, 0 menos A. Então, ó, 0 menos A ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Beleza? Mas a questão já me fala quanto que vale a distância. A distância, ela vale 3. Beleza, então eu vou trocar isso aqui por 3. E vou ficar com desse lado raiz quadrada de menos A ao quadrado mais 2 menos 1, 1 ao quadrado. Tranquilo? Veja agora que a gente vai ficar com o seguinte, ó. 3 é igual a raiz quadrada de quanto? Menos A ao quadrado, o cara que é negativo ao quadrado fica positivo. E 1 ao quadrado vai continuar sendo 1. Tranquilão? Beleza, até aí de boa, né? Fácil até então. O que eu faço agora para poder tirar aquela raiz que enrola muita gente? Veja, é uma equação irracional. Minha incógnita está sobre radical. A gente até comentou isso aqui no canal, mas o lance é bem simples. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. A partir do momento que eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com o seguinte, ó.
3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Aqui a raiz quadrada vai cortar, então eu vou ficar com a ao quadrado mais 1. Belezinha! Vou passar 1 para o outro lado e eu vou ficar com a ao quadrado, já que 1 vai para o outro lado diminuindo, 8. Conclusão, o nosso a ele é a raiz quadrada de 8. Se você quiser ser muito perfeccionista, eu sei que você é, porque você está entre os melhores inscritos do Brasil, que você está assistindo Praticando Matemática, você se inscreveu, né? Que eu sei. Você fatora o 8 e você vai ter que ele é a mesma coisa que o quê? Ele é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, beleza? Então eu posso falar que a raiz de 8, ela é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Mas quem está ao quadrado sai da raiz, então eu tenho que ela é 2 raiz de 2. Então o a ele pode ser chamado de 2 raiz de 2 também. E a questão número 3. Demonstre que o triângulo com os vértices ABC é isósceles. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Demonstrar que se eu construir um triângulo com vértices nesses pontos aí, no nosso plano cartesiano, ele vai ser isósceles. Você lembra o que é um triângulo isósceles, pequeno gafanhoto? Não? Como assim? Claro que você lembra, pô. Ó, triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Isso aí. Então, ó, esse lado pode ser igual a esse, por exemplo. A gente tem que descobrir quais são os lados iguais ou verificar se realmente acontece isso. Como é que a gente vai verificar? Beleza, eu não tenho a medida do lado. Mas se eu calcular a distância do A até o C, eu descubro o valor desse. Se eu calcular a distância do B até o C, eu descubro o valor disso. E se eu calcular a distância do A até o B, eu descubro o valor disso. É isso que a gente vai fazer. Embrasar calculando o quê? Distâncias. Se eu conseguir encontrar duas iguais, eu já demonstrei que ele é o quê? Isso aí, isósceles. Então vamos que vamos. Primeiro cálculo aqui, vamos calcular a distância do A até o C. A distância do A até o C, ó, vamos lá. Variação do x menos 6, ó, aqui muita gente se enrola, hein? Menos 6 menos 2. Aí ele vai trocar o sinal e vai virar o quê? Mais 2. Maicon do céu, calma aí, me explica. Olha só, menos 6 menos 2. O menos troca o sinal de quem vem depois, por isso que ele fica positivo. Tranquilo? Então, menos 6 menos 2, troca o sinal e vira mais 2. Somado com quem? 5 menos 4. Então, aqui vai ficar 5 menos 4 ao quadrado. Belezinha! Olha isso, ó. Aqui faltou o quadrado, né? Raiz quadrada de quanto, então? De menos 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é raiz quadrada de quem, jovem? Menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 4, 16. 1 ao quadrado dá 1. Beleza! Então, isso aqui é raiz de 17. Vamos calcular agora do C para o B, que eu já fiz do A para o C e descobri que é raiz de 17. Vamos fazer do C para o B e ver o que vai acontecer. Vou apagar aqui, só para a gente ganhar um espaço. E vamos ver que bicho dá, ó. A distância do B até o C, ela é calculada como, pequeno gafanhoto? Vai ser, ó, do B até o C, variação daqui, ó, menos 6 menos 5, cuidado, menos 6 menos 5, então ele vai virar mais 5, porque o menos troca o sinal dele. Tudo isso ao quadrado, somado com quem? 5 menos 1 ao quadrado. Daí vai ficar com raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Delícia, hein? Menos 1 ao quadrado dá 1. 4 ao quadrado, 16. Beleza, raiz de 17 também. Eu descobri que daqui para cá, mede a raiz de 17 e daqui para cá, mede a raiz de 17. Já descobri que tem dois lados iguais. Então, eu posso afirmar que ele é isósceles. E eu queria deixar com toda a humildade no coração, um desafio para você, para a gente começar a próxima aula resolvendo esse desafio. Você topa? Concorda comigo? Vai pegar? Vai resolver? Te digo mais, hein? Coloca aí nos comentários quanto que dá a resposta do desafio que eu vou colocar para você aqui agorinha, mano. Então, ó, questão de desafio tá aqui, galera. O ponto P, A2, ou seja, a abscissa dele é A e a ordenada é 2,
equidistantes dos pontos A e B. Qual o valor de A? Esse é meu desafio. Duvidei você acertar e colocar nos comentários. Na verdade, não duvidei não, porque eu sei que você assistiu a aula com afinco, com muita atenção, e você vai conseguir matar de forma tranquila com os conceitos estudados hoje. Mas quero ver nos comentários aí quanto que você achou para esse valor de A. E na próxima aula eu começo resolvendo o desafio e eu continuo o estudo ali na geometria analítica. A gente vai continuar vendo ali condição de alinhamento, ponto médio, entre outras coisas muito bacanas. Valeu? Não esquece o like de novo, hein, cara? Dá um like para fortalecer e a playlist de geometria analítica tá aqui na descrição e no card aqui em cima para você ter acesso a todas as aulas maravilhosas desse nosso curso incrível aqui no YouTube. Valeu? Deus te abençoe, te espero na próxima aula, no próximo vídeo e fui!